Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Estou passando aqui nessa manhã para, em primeiro lugar, desejar a cada um de vocês um ótimo e abençoado dia, com a santa proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também, meus irmãos, com esta grande oportunidade que o Senhor está me concedendo, para deixar para vocês uma passagem bíblica para meditação e juntamente com ela também uma breve reflexão. E a passagem bíblica de hoje se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 3 e 4, que nos diz o seguinte, a Sagrada Escritura: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Bem, meus irmãos, essa é uma passagem bíblica muito conhecida, que nos traz lições muito importantes para nossas vidas. Aqui, meus queridos irmãos, nós percebemos que Deus nos ajuda nas aflições e também Ele nos dá força para também podermos ajudar o nosso próximo, para também podermos ajudar os nossos irmãos em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, nós vivemos em um mundo tão cheio de adversidade que muitas vezes o ser humano, meus irmãos, se vê à beira do desespero e não consegue enxergar uma saída para os seus problemas. Muitos se entregam ao álcool, às drogas e às várias outras armadilhas do inimigo, procurando assim, meus irmãos, uma fuga, mas acabam se afundando cada vez mais no abismo do pecado, e alguns são tão dominados pela depressão que acabam chegando, meus irmãos, ao suicídio. É preciso, meus irmãos, saber lidar com os problemas da vida e conseguir entender que há coisas que, pela própria vontade de Deus, não podem ser resolvidas da maneira que queremos. Mas então, o que fazer nos momentos de desespero? A resposta é simples, meus irmãos. A resposta é simples. Temos que buscar a consolação unicamente em Deus, pois Ele é o Deus de toda consolação. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá sabedoria para saber lidar com cada circunstância da vida. Até mesmo, meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando ainda era conhecido como Saulo, antes da sua conversão, ele trouxe muita tribulação, ele trouxe muita aflição ao povo de Deus. E mesmo assim, Deus os consolava e fortalecia cada um dos nossos irmãos da igreja primitiva, para que eles também pudessem consolar os outros. Como nós mesmos sabemos, tempos depois, a graça de Deus chegou até Paulo, que se tornou um dos principais pregadores do Evangelho de Cristo, trazendo a mensagem de Cristo a todo o povo não judeu. Sendo assim, meus irmãos, perseguido e maltratado. E mesmo assim, Deus também trouxe consolação para o apóstolo Paulo e fortaleceu ele a cada momento, concedendo a ele sabedoria e capacidade para pregar o Evangelho a todos nós. E por causa disso, hoje, todos nós podemos ouvir a palavra de Deus, que foi pregada através do apóstolo Paulo. O nosso Senhor Jesus Cristo um dia nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, com isso, nós devemos compreender que, apesar de termos que passar por sofrimentos, Deus nos dará um consolo necessário
para que nós possamos superar todo o sofrimento nesta terra. E Ele também nos dará força e sabedoria para que nós tenhamos capacidade de ajudar cada um dos nossos irmãos na fé. A palavra de Deus continua dizendo aqui no verso 5 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios o seguinte: porque como a aflição de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Isso é uma palavra, meu irmão, isso é uma palavra, minha irmã, de conforto, é uma palavra de consolação, porque aqui nós percebemos que apesar de nós passarmos por aflições, apesar de nós passarmos por tribulações, Deus nos dá o consolo necessário. Então, meu irmão, minha irmã, continue firme caminhando com Cristo Jesus, porque juntamente com a tribulação, em seguida vem o consolo e vem o fortalecimento para que você possa também consolar aos que precisam ser consolados. Fica com essa palavra de reflexão para o seu dia e continue firme nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que ainda não tem Cristo em sua vida, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol. Assim nos diz o Salmo 37, versos 5 e 6. Aqui falo eu, Francisco Isidório.